Boa tarde, novamente. Retomamos a sessão da tarde do dia 23 de junho de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 24 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos passar agora ao julgamento dos últimos itens que nós temos para essa sessão, que são os itens 226 a 229, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, recorrente a Spaipa, Vargante, na verdade, Spaipa Indústria Brasileira de Bebidas Limitada, e nós vamos ter a participação da patrona, a doutora Joana Esch. Eu peço, por favor, que o apoio convoque a patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Itens 126, 127, 128 e 129 da pauta. Doutora Joana, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar no link enviado em chat. Patrão convocado, presidente. Obrigada. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutora Joana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Doutora, a senhora vai estar presente, vai participar dos itens 226 a 229, recorrente Spaipa Indústria Brasileira de Bebidas Limitada, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, e a senhora doutora Joana Esch vai sustentar, correto? Correto. Ok, nós vamos fazer o julgamento em conjunto, e eu passo a palavra ao relator, doutor Marco Antônio. Muito obrigado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Joana, né? Esses processos, esses 4 processos, eles tratam na mesma questão, embargos da contribuinte, por omissão quanto à apreciação de uma petição apresentada, né, antes do julgamento efetivado aqui por esta turma. Né. A petição foi apresentada no dia 23 de setembro de 2019 e o julgamento foi no dia 24. Tá. Essa petição, inclusive, eu dei uma olhada lá no e-processo, foi apresentada em meio físico para a equipe do CAF. O CAF, então, fez a solicitação de juntada lá às 16 horas do dia em que foi apresentada, e o doutor Valci acatou, para que constasse definitivamente aos autos, no dia do julgamento, às 16 horas e 18. Por curiosidade, senhora presidente, eu acabei de dar uma olhada agora, tem petição solicitada a solicitação, aliás, a recorrente pleiteou a solicitação de juntada de documentos anteontem, não tinha visto até então, tá? Então, eu vou logo dizendo que eu não vou acatar essa solicitação, porque a questão de embargos, ela é muito delimitada, tem admissibilidade, então a gente tem que se ater àquela motivação, tá, do embargo. Basicamente, o relatório é esse, teve uma
Trata-se de embargo de declaração oposto pela contribuinte sob o fundamento de omissão em face do acordo 857, da sessão do dia 24/9/2019. Eu estou abrindo o primeiro processo, tá? O 226. Então, estou lá na página 2. De relatoria do ilustre Dr. Valcir Gassen, oriundo dessa mesma turma. Então, por bem descrever os fatos, adoto como parte do meu relatório os trechos do despacho de admissibilidade e embargo de declaração, reproduzidos a seguir. A embargante sustenta, aqui do despacho de admissibilidade, que o acordo padece de omissão quanto à apreciação da petição de folhas 1040 a 1049, que noticiou o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 592891, favorável à tese da embargante e de observância obrigatória pelos membros do CAF. A petição fora recebida pelo CAF em 23 de setembro de 2019, conforme carimba a folha 1040, um dia antes do julgamento ocorrido em 24 de setembro de 2019. Constata-se que o acordo embargado não se pronunciou sobre as alegações produzidas na referida petição, caracterizando essencialmente defesa, uma vez que ao administrado é garantido o direito à deliberação acerca de suas alegações no processo administrativo, sendo dever da administração decidir sobre as solicitações produzidas no processo administrativo, a teor dos artigos 3º, inciso 3 e 48 da Lei 9784 de 99. Embora a petição tenha sido juntada após o recurso voluntário e apenas um dia antes do julgamento, deve o colegiado se manifestar sobre as alegações aduzidas, ainda que para não conhecê-las, se for o caso, não podendo ignorar o direito de petição exercido. Em exame de admissibilidade, aqui eu continuando com o meu relatório, a presidente deste colegiado concluiu pela admissão do desembargo de declaração e encaminhou os autos para sorteio no âmbito desta turma, uma vez que o conselheiro original não mais acompanha nos termos de despacho datado de 8 de setembro de 2020. Esse é o relatório, senhora presidente. Também fazendo um destaque, já que se trata também do relatório, na nossa pasta, na pasta T, tem um documento intitulado de memoriais, em que a recorrente, eu acredito até que seja o mesmo, não deu tempo de eu ler o que a recorrente colocou lá, aliás, a embargante colocou dentro do processo. Tá? Mas nos memoriais, eu tive tempo de ler, eu li, tem a reiteração acerca dessa matéria, da questão aqui aduzida, de não apreciação dessa petição, falando do que está lá nessa petição, a alegação dessa petição, que é a questão aqui do julgamento do RS 592891, e também tratando de outras questões. Outra questão relacionada à contenda, que não são também objeto aqui dessa apreciação. A apreciação aqui que foi admitida em embargos de declaração, é a omissão quanto à não apreciação da petição apresentada um dia antes e apenas em relação a essa argumentação aqui do RE 592891, que não foi considerado no julgamento lá em que o relator foi o Dr. Valcir. Então, tem outros assuntos lá nesses memoriais, e eu não sei o que tem nessa petição, que eu não tenho tempo de ler, essa que foi apresentada anteontem, que eu, por curiosidade, fui abrir agora o processo e não vi. Tá bom? Então, esse é o relatório, senhora presidente. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora à doutora Joana. Doutora Joana, a senhora tem aí até 15 minutos para cada processo. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde, senhores conselheiros. Agradeço ao relator pelo relatório, foi muito bem explicado. Até vou começar fazendo um esclarecimento, que a petição que foi apresentada agora essa semana, ela é exatamente, a semana passada, é exatamente o memorial, porque como o memorial não vai para os autos do processo, a gente apresentou o memorial e a petição, que tem o mesmo teor do memorial. Aí, só para fazer um esclarecimento, como se trata de embargos de declaração, vou restringir a matéria dos embargos de declaração, porque a embargante alegou nos embargos de declaração que teria ocorrido uma omissão no acordo embargado em relação ao julgamento proferido pelo Supremo no RS 592891. Isso foi peticionado após a interposição do recurso voluntário. Mas no recurso voluntário já constava a matéria, que é a discussão da isenção do artigo 9º do DL 288, que foi objeto do recurso voluntário, foi alegado que teria sido, já haveria uma repercussão geral, só que à época da interposição do recurso voluntário, a repercussão geral ainda não havia sido julgada.
Por isso, a petição antes do julgamento, noticiando que o julgamento pelo Supremo já teria ocorrido, que é o julgamento dessa repercussão geral do RS 592891. Só para esclarecer e contextualizar a petição prévia ao julgamento, mas que a matéria já constava do próprio recurso voluntário. Tá? Esses casos aqui, eles discutem processos de compensação, tá? Que tem saldos credores de IPI. Esses saldos credores de IPI, eles têm origem na aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. Essa matéria já foi decidida pelo Supremo no RS 592891, sob essa temática de repercussão geral. Esses processos de compensação, eles estão vinculados a um auto de infração, e esse auto de infração foi justamente a razão de decidir do conselheiro relator Valcir à época do julgamento do recurso voluntário. O auto de infração vinculado aos processos de compensação, ele foi cancelado parcialmente pelo CARF, tá? Ele foi cancelado no acórdão número 3403-003-323. Esse acórdão da relatoria do conselheiro Antônio Carlos Atulin foi utilizado como razão de decidir nos acórdãos embargados aqui pelo conselheiro Valcir, justamente porque os processos de compensação aqui discutem saldo credor de IPI. E esse saldo credor de IPI não foi reconhecido justamente em razão da glosa realizada nesse auto de infração, PA final, processo administrativo final 2010-52, que foi julgado nesse acórdão que eu mencionei o número, que posso repetir se for necessário. Quando o acórdão foi proferido mantendo a glosa do auto parcial, a glosa relativa a todo o período anterior a dezembro de 2007, o conselheiro Valcir aplicou esse julgamento porque os saldos credores de IPI aqui são anteriores a dezembro de 2007. E aí, esse auto de infração, ele teve continuidade na esfera judicial. E na esfera judicial foi ajuizada a execução fiscal, após desembargo de declaração, e essa execução fiscal já foi totalmente cancelada, ou seja, a glosa do auto de infração foi totalmente revertida. E aí o que a peticionária está noticiando, a embargante está noticiando, que com a reversão da glosa realizada no auto, os saldos credores de IPI, que antes eram saldos devedores, eles voltam a ser saldos credores e tem que ser cancelado definitivamente os despachos decisórios, porque com a reversão da glosa, deixou de existir o fundamento do despacho decisório, que era justamente o auto de infração. Tá? E, além disso, deixou de existir também a razão do acórdão embargado, porque o conselheiro Valcir adotou como razão de decidir um acórdão que foi substituído por uma decisão judicial transitada em julgado. Isso foi o fato que a embargante está noticiando. Mas desde o momento que foi julgado o recurso voluntário, já tinha sido julgado pelo Supremo a repercussão geral no RS 592891, que reconheceu o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumo isento da Zona Franca de Manaus. E como o conselheiro Valcir, ele utilizou a razão de um acórdão anterior, à época do julgamento do recurso voluntário, o julgamento pelo Supremo já tinha ocorrido e constou no acórdão embargado que ainda penderia de julgamento a repercussão geral pelo Supremo. E aí a embargante alegou, olha, isso já foi julgado essa repercussão geral pelo Supremo, que reconheceu o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos, e essa repercussão geral, ela já transitou em julgado, ela já foi incluída pela Procuradoria na lista de dispensa de contestar e recorrer, a Receita Federal também já incluiu esse tema como vinculante, e o próprio CARF também já incluiu essa repercussão geral na lista de temas vinculantes para o Conselho. Portanto, seja porque a repercussão geral ela é de obrigação, ela é de observância obrigatória por esse CARF, nos termos do artigo 62, e essa matéria foi reconhecida, né, como omissa no exame do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração, deve ser aplicado pelo CARF em observância à repercussão geral e reconhecido os saldos credores, seja porque a razão de decidir dos acórdãos embargados não mais subsiste, porque a decisão do acórdão foi substituída por uma decisão judicial já transitada em julgado que cancelou integralmente o auto de infração,
que discutia exatamente os mesmos períodos dos saldos credores aqui em discussão. E aí, até para trazer um fato também para conhecimento dessa turma, que no mês passado, a primeira turma ordinária da 4ª Câmara julgou exatamente uma compensação idêntica a essa, vinculada a esse mesmo auto, que já foi definitivamente cancelado, e aplicou o resultado tanto do auto quanto da repercussão geral, em razão da discussão aqui ser a aquisição de insumo isento oriundo da Zona Franca de Manaus. E aí cancelou integralmente o despacho decisório e deu provimento ao recurso. Portanto, a embargante pede que os embargos sejam conhecidos e providos para reformar a decisão anterior e dar provimento integral, seja pela aplicação imediata da repercussão geral do RS 592891, seja pelo cancelamento do auto de infração, que é suficiente também para reconhecer os saldos credores de IPI aqui discutidos nesses processos. Eu permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos que sejam necessários e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, doutora Joana. Eu devolvo a palavra ao relator. Obrigado. Prosseguir, então, aqui com a análise. Eu acredito que isso aqui vai gerar um bom debate, mas eu vou colocar aqui o que eu fiz até então. Os embargos integrados são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos termos de despacho de admissibilidade. Tá? A omissão. A embargante sustenta que o acórdão 3301.006.857, de 24 de setembro de 2019, padece de omissão quanto à apreciação da petição de folhas 1031 a 1040. De um processo para outro, só muda essa numeração da petição, mas a história é a mesma. E é lógico que os processos se referem a períodos diferentes, né? Essa petição, portanto, continuando aqui, que noticiou o julgamento proferido pelo STF no RE 592891, São Paulo, favorável à tese da embargante e de observância obrigatória pelos membros do CAF. Então, eu entendo que o que a gente está apreciando aqui é isso, o que foi admitido no embargo, tá? Aprecio. O recurso voluntário apresenta tópico específico quanto ao correspondente assunto, concernente à questão específica do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos isentos oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, intitulado 5.3, do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de matéria-prima isenta oriunda de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, em que ela destaca a existência de repercussão geral pendente de apreciação pelo STF no RE 592891, São Paulo. Posteriormente, em 23 de setembro de 2019, e antes de ser exarado o acórdão embargado, em 24 de setembro de 2019, a contribuinte apresentou petição na qual noticiou o julgamento proferido pelo STF, no referido RE, favorável à sua tese. Da leitura do acórdão embargado, depreende-se que a informação contida na petição datada de 23 de novembro de 2019 não foi considerada nesse julgado, o qual aplicou, neste feito, a decisão tomada no acórdão 3403-003-321, de 15 de outubro de 2014, referente ao processo administrativo fiscal, 10.950.000.026/2010-52, envolvendo o auto de infração, onde se discutiu a procedência ou não dos créditos alegados pela contribuinte e que dão suporte ao perdecomp tratado nos presentes autos, conforme trechos seguintes. Nesse sentido, cito o relatório e o voto do acórdão com o final 323, como razões de decidir. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu não estou citando como razões de decidir, tá? Eu estou transcrevendo o que, para poder não confundir aí a doutora que não está lendo o arquivo, o que está no acórdão embargado. Então, o doutor Valci falou assim, nesse sentido, cito o relatório e o voto do acórdão 323 como razões para decidir. Aí ele cita aqui, do conselheiro Antônio Carlos Atulin, lá de 2014. Eu vou ler aqui apenas as partes negritadas, tá? Uma das questões objeto do recurso, embora uma das questões objeto do recurso esteja sob o crivo do Supremo Tribunal Federal, com o advento da portaria 545 de 2013, aí foram revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 62 do Regimento Interno. Por tal razão, esse processo foi devolvido a este relator para inclusão em pauta. Inicialmente, esse processo, esse principal, ele tinha sido sobrestado, porque no regimento anterior havia uma possibilidade de sobrestamento quando
esse tipo de assunto, né, com repercussão, estivesse pendente de apreciação. Mas é lógico que veio outro regimento e não havia mais essa possibilidade, por isso foi devolvido para ele. Continua com a análise, e ele prosseguiu aqui. Aqui está dizendo, ó, no parágrafo aí, negritado e sublinhado, que o fornecedor valeu-se não só da isenção para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, prevista no artigo 9º do Decreto-Lei número 288, mas também da isenção prevista para produtos industrializados na Amazônia Ocidental com matérias-primas e agrícolas, extrativas, vegetais de produção regional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei 1435. Então, a principal argumentação da recorrente envolveu esses dois tópicos aí. A defesa, eu estou indo lá para o final aqui, tem a parte aqui que o relator lá do processo trata dessa repercussão geral, que está aí negritado, 59281, o direito ao crédito por aquisição de isenções se encontra pendente de julgamento no STF, né? Foi justamente o que a patrona falou, que a época em que isso foi julgado lá em 2014 estava pendente, e o doutor Valci utilizou como razão de decidir esse julgado, né, que falava isso, que estava pendente, quando não estava mais. Por conta disso, foi apresentada essa petição diante do julgamento. Vou ler a parte final aqui. A defesa pleiteou o reconhecimento desse crédito com fundamento nos mesmos argumentos que estão sob o crivo do Supremo Tribunal Federal no RS 592891. Né? Entretanto, os órgãos administrativos de julgamento não podem afastar a aplicação do Decreto 454/2002, que é o RIP, né, de 2002, para reconhecer um crédito não previsto no Decreto-Lei 288/67, porque o artigo 26A do Decreto o decreto. Então, por conta dessa falta de obrigatoriedade, né, que à época o conselheiro Antônio Carlos Atulin viu, né, não está julgado, não tem decisão, então não há como aplicar um suposto julgamento favorável nesse processo principal. E o doutor Valci acatou em seu julgamento ali essa decisão. Percebe-se procedente a omissão, agora sou eu falando, e consequentemente assistir razão embargante quando suscitou esse vício, fazendo-se necessário seu saneamento nos termos seguintes. Eu estou falando aqui, ó, no julgamento do RS 592891 de São Paulo pelo STF, em 25/4/2019, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: há direito ao acreditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e materiais de embalagem adquirido junto à Zona Franca de Manaus e sob regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do artigo 43, parágrafo 2º, 3, da Constituição Federal, combinada com o comando do artigo 40 da DCT. Possibilitou-se com o referido julgamento o acreditamento de IPI, né, na aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus. Né. Tal decisão tornou-se definitiva no âmbito judicial. Aí eu estou colocando aqui, lá no rodapé, quando ocorreu o trânsito julgado, o link aí, para se alguém quiser consultar, eu fui lá e constatei isso aí. Por sua vez, a Procuradoria da Fazenda Nacional, PGFN, emitiu a nota 6, número 18 de 2020, incluiu o referido tema na lista de dispensa de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no artigo 19.6 da Lei 10.522 de 2002. Aqui um trecho, né, dessa nota. Mencionada a nota explicativa foi ainda remetida à RFB para os fins da portaria conjunta PGFN e RFB número 1 de 2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento judiciário favorável em comento. Na esfera deste colegiado, o artigo 62, parágrafo 2º do CAF determina a reprodução pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CAF, das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática. Aí estou falando aqui, a sistemática lá do 543B, 543C, dessa lei anterior, e agora dos artigos 1036 e 1041 da lei número 13.105/2015, que é o CPC atual. Dessa forma, em razão de vinculação deste colegiado ao referido julgamento judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado para permitir o acreditamento de penas nas aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus.
Portanto, acolhe desembargo e declaração com efeitos infringentes para produzir nos presentes autos o resultado do julgamento definitivo do STF no RE 592 e 591 de São Paulo, possibilitando o creditamento de penas, aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus. A minha conclusão, então, é: diante do exposto, voto por acolher desembargo e declaração para sanar o vício apontado com efeitos infringentes e aplicar aos presentes autos o resultado do julgamento definitivo do STF no RE 592 e 891 de São Paulo, possibilitando o creditamento de pena na aquisição de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus. Antes de devolver a palavra, senhora presidente, eu queria aqui acrescentar como eu fiz esse voto aqui. Antes de ter conhecimento tanto dos memoriais, né, porque nós, conselheiros, somos orientados a fazer, né, antes da indicação de pauta, né, analisar os processos antes da indicação de pauta, para poder já saber o que vai ser indicado, saber código de alegação e tudo, né, e já ter isso já pronto. Eu fiquei sabendo posteriormente, na verdade, quando da apresentação de memoriais, né, que havia outros questionamentos não incluídos aqui. Eu entendo que aqui, em embargos de declaração, a minha análise se restringe àquilo que foi admitido, por isso que eu coloquei um tópico logo lá na admissibilidade, que está restrita aqui nos exatos termos do despacho de admissibilidade. E essa petição que foi apresentada, que eu estou sabendo agora, que eu estou tomando conhecimento agora, é meu encaminhamento, né, é importante o que está lá, mas o meu encaminhamento seria, então, para no caso, aí, se for esse entendimento da turma, né, não conhecê-la, porque eu não poderia aqui apreciar embargos em relação a outros fatos, que não aqueles que foram admitidos. Se fosse o caso, aí teria que eu não sei nem qual seria o meio processual para isso, né? Se seria uma revisão do despacho de admissibilidade, já estaria em fase de embargos, mas ela não suscitou esses embargos, o resultado final lá do processo principal. Enfim, o meu encaminhamento, como eu tenho que dar um encaminhamento em relação a essas petições, para que depois não seja suscitado lá nova omissão em relação à petição que era apresentada anteriormente. Não conhecer essa documentação. Então, eu me devolvo a palavra com esse meu direcionamento. Espero aí o debate da turma. Se for o caso aqui, eu estou aberto a rever isso, dependendo do que for falado aqui, mas eu não estou vendo uma outra saída para solucionar essa questão. E eu acredito que com isso aqui, com essa decisão aqui, favorável à recorrente, já vai resolver a questão lá das compensações. Simplesmente isso. Devolvo a palavra, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Eu acho que em relação a esses últimos documentos, essa sua afirmação seria interessante constar aqui do voto, né, para realmente não ficar aí suscetível a novos embargos. Eu vou já passar a palavra, mas eu gostaria de dizer que na admissibilidade desses embargos eu já, né, tive bastante dúvida e fiquei num dilema, e os embargos acabaram sendo admitidos, porque é uma situação bem específica, né? Embargos por não conhecer um documento um dia antes do julgamento, mas se trata de um ponto importante, por isso que acabou se decidindo por acolher esses embargos. Doutor Salvador? Está sem microfone, doutor. Tá me ouvindo? Agora sim. Acho que eu vou tumultuar aqui um pouco, porque eu acho que isso não é matéria de embargos. A petição, que foi juntada um dia antes do acórdão do recurso voluntário, veio para trazer a notícia do julgamento da RE número tal aí. O Valcir analisou a RE, mesmo citando o acórdão da Tulin, ele analisou a RE, que na época não estava definitivamente julgado, e não estava mesmo, porque transitou só agora em fevereiro de 2021. Tanto que a patrona, quando argumenta aqui, ela fala assim, o fundamento do voto não mais subsiste porque o acórdão transitou em julgado do recurso extraordinário em repressão geral. Então, se o fundamento do voto do Valcir não mais subsiste, é porque ele teve um fundamento na época, né? Então, assim, a meu ver, inicialmente, me parece que isso aqui é matéria de recurso especial. É óbvio que vai chegar lá na Câmara Superior, a Câmara Superior vai aplicar o RE, o recurso extraordinário. Então, eu não sei se por economia do processual, acho que não dá para admitir como omissão, porque não teve omissão. O Valcir analisou o recurso extraordinário.
esse 592 aí da Zona Franca de Manaus, que o acórdão da recursão geral é de abril de 2019, né? E na época ele não estava definitivamente julgado, podia ter embargos, podia ter alguma mudança, né? Podia ter modulação dos efeitos, enfim. Transitou julgado só agora em fevereiro de 2021. Então, assim, o Valcir analisou em tese a repercussão geral e disse que não estava definitivamente julgado, mesmo citando como razões o acórdão do Alto Lim, porque é isso que ele fez. Ele analisou. Então, assim, é caso de como fala, revisão de acórdão. E isso seria feito por um recurso especial lá na Câmara Superior. Eu não sei se aqui nos embargos nós poderíamos fazer, eu estou sugerindo para todo mundo para o debate, o que a gente poderia fazer aqui. Porque vai chegar lá, a Câmara Superior vai ser obrigada a acatar o recurso extraordinário. Para evitar esse trâmite, o que a gente poderia fazer? Eu não sei se é caso de omissão. Entendeu a minha dúvida? Como que a gente poderia aplicar aqui? Porque omisso não é. Não tem omissão, né? Quem falou? Eu, Jusileia. Pode. Doutor Salvador, eu acho que o senhor tem total razão. Se trata, na verdade, de um fato superveniente, né? É um fato superveniente, como está previsto, acho que é no 343 do CPC, mas seria uma matéria realmente de um recurso especial, não exatamente de embargos de declaração. Porém, acho que nós temos sim que considerar a questão da economia processual, né? De o contribuinte até a Câmara Superior. Então, eu acho que isso é algo para ser considerado, mas realmente não seria matéria de embargo. Eu não sei se dá para fazer assim, como a gente já fez. Posso só falar alguma coisa antes? Só falar assim, que não tem omissão, mas que reconhece de ofício a matéria para reverter o julgado, enfim, não sei. Olha só, essa questão aí de não estar definitivamente julgado, a gente tem aqui uma divergência na turma. Foi assim com o ICMS, tá? Para mim, o doutor Valcir deveria ter colocado o seguinte, em relação à petição embora noticie o julgamento, né, embora noticie o julgamento desse IRE, ele não se encontra definitivamente julgado. Aí já estaríamos aqui, né, não teria nem sido admitida esse embargo de declaração. Aí sim, a empresa poderia recorrer por meio de um recurso especial. Mas a partir do momento que não foi feito isso, não mencionou essa petição, né, e foi admitido aqui o embargo de declaração, no meu entender, né, temos que apreciar o que está lá nessa petição. E é lógico que existe esse entendimento da turma aqui. Aí você fica achando que ele apreciou, ele replicou uma decisão. Ele não apreciou aquela petição que foi apresentada, ele não fez menção àquela petição. Entendeu? É isso que eu acho. Mas é lógico que a turma aí decide o que bem achar adequada a situação. Eu estou aqui também, eu estou querendo entender isso e aberto aqui a modificação, se for o caso. É porque o acórdão, ele julga o recurso voluntário, né? Aquela petição que foi trazida um dia antes traz a notícia de um julgamento que já era público e notório, já tinha sido até publicado o acórdão, se eu não me engano. Então, assim, o Valcir já tinha conhecimento desse acórdão, do recurso extraordinário, né? E mesmo assim, ele usou como base de decidir o acórdão do Alto Lim, que cita expressamente esse recurso extraordinário, dizendo que ele não estava definitivamente julgado. A Semínios pediu a palavra, eu acho que a gente tem que dar algum encaminhamento aqui, que se for para ser por economia processual, fala assim, não tem omissão, mas diante do trânsito em julgado da repercussão geral, aplico o artigo 62 do RICARF, enfim. Mas eu não sei, eu quero ver a Semínios. Bem delicado para acatar, na verdade seria uma omissão em relação a um documento apresentado um dia antes, né? O acatamento foi para permitir a consideração mesmo, mas é bem delicado e em qualquer outra situação não seria... Eu acho que essa situação aí pela tangente que você está propondo, doutor Salvador, não vai dar certo não, para a gente de ofício aqui. Mas aqui não tem omissão. Não tem omissão do recurso. A questão é que se há omissão ou não. Aí não tendo omissão não dá para a gente fazer, eu acredito que não dê para a gente fazer isso aqui. Né, porque aqui a fase processual que o processo é de apreciação de embargo de declaração. Omissão, contradição, obscuridade. Se não tem isso, não dá pra gente aqui. Agora eu vou, já que teve essa notícia aí, eu vou aplicar agora aqui, né? A gente não tem porque eu peguei só antes de passar a palavra para a Semínios, eu peguei já uma admissibilidade do Winderley, veio um embargo para eu analisar de um acórdão, acho que era do Valcir também. E na admissibilidade ele falou assim, olha, realmente não teve omissão, mas de ofício eu estou vendo uma outra omissão aqui, ou de ofício estou percebendo uma outra coisa, e ele fez na admissibilidade, ele fez aquele embargos do CARF, embargos do próprio conselheiro, alguma coisa assim. Ele não reconheceu os embargos do contribuinte, mas ele mesmo na admissibilidade fez um reconhecimento de ofício de um problema no acórdão.
Ele embargou, então, já resolveu o embargo, foi isso? O Wanderlei fez isso, nesse processo que eu peguei. Na mesma data, ele embargou... Na admissibilidade, né? Quando ele foi fazer o despacho de admissibilidade, ele falou assim, olha, no acórdão não tem essa omissão que o contribuinte está alegando. Mas eu verifiquei um outro tipo de... não lembro o que era, se era obscuridade ou se era alguma falha no acórdão, que ele estava reconhecendo de ofício, que era uma coisa de ordem pública até. Okay. Vai, Semiramis. Por favor, Sem. Tá muito comum esse tipo de embargo, eu já tive vários em relação a petições não analisadas antes do julgamento. Eu acho que a gente tem que entender que o que se recorre para a turma ordinária é a situação devolvida pelo acórdão de primeira instância. Então, eu acho que a gente não está adstrito à petição de recurso voluntário, né, porque tudo que vem como defesa antes de julgamento, até mesmo com base na Lei Geral do Processo Federal, até o dia do julgamento ele pode anexar provas ou até mesmo o direito de petição dele comum. Então, eu acho que aqui é um caminho seguro, sim, você dizer que houve omissão, porque houve omissão em relação a quê? A análise da petição. E a petição, de fato, não foi analisada. E por que não foi analisada é que levou ao julgamento de que o recurso estava pendente ainda de decisão proferida pelo STF. Né? Então, se ele tivesse analisado aqui qualquer tipo de situação relacionada a isso, concordo com vocês de que não apliquei porque não é definitivamente posta, cabe embargos, não foi publicado, publicou sua ata, era outra situação, mas de fato não houve manifestação dele quanto à notícia de julgamento, ele acabou usando o fundamento errado de decisão, né, aí mais uma vez, mas embargos não corrige julgamento errado, mas é que a premissa dele foi uma premissa equivocada por causa da falta de análise da petição. Mas ele poderia ter como saber que o julgamento já tinha sido proferido? Teria como, mas a gente sabe que muitas vezes o voto fica pronto há um tempo, enfim. Eu acho que a maneira mais segura para a gente aqui é simplesmente nos atermos de fato ao despacho de admissibilidade, entender que a petição é obrigatoriamente parte da defesa posta aqui em segunda instância, em turma ordinária, analisar e verificar que, de fato, a decisão socorre ao contribuinte nesse aspecto. E aqui calhou de ser uma matéria de ordem pública, mas poderia não ser, né? Poderia ser uma outra matéria e, mesmo assim, a gente analisar e talvez não dar efeito infringente. A questão é que tudo que vem depois do recurso voluntário, na minha opinião, de fato, integra a defesa e, de fato, se a gente não analisa, a gente é omisso. Tanto é que no processo que eu julguei essa semana, tinha 3 petições pós-recurso. 3 petições pós-recurso voluntário. E quanto mais antigo o processo, pior, porque a legislação vai mudando, a empresa às vezes tem outro procedimento, e aí troca o advogado. Então, quanto mais antigo o processo, pior fica. Muitas vezes por causa disso, porque a vida fora do processo ela é viva e aqui dentro ela está estanque. Então, a gente teria um problema muito grande nas mãos se fosse uma outra situação de matéria de ordem pública que não tivesse sido objeto do despacho de admissibilidade. Porque daí eu ia ser a primeira a querer aplicar a matéria de ordem pública, sendo que não tinha sido analisada no despacho de admissibilidade. Aí realmente esse caso é um caso muito mais complicado, que aí eu concordo que a gente poderia fazer um embargo de conselheiro em cima para poder aplicar a matéria de ordem pública, mas aqui me parece que é mais simples, porque tudo integra a defesa desse contribuinte, e de fato não houve análise da petição. Então eu acho que é seguro sim a gente seguir pela linha de que houve uma omissão na análise dessa petição, que compunha desde sempre a defesa dessa recorrente. E isso para a gente é comum, e acho interessante a gente já fixar isso aqui, porque está vindo com muita frequência essas petições fora. Eu já recebi vários embargos, eu como conselheira e eu herdando de alguém um processo. Então, a gente tem que se habituar já a essa questão, né? Aí falar, mas poxa, um dia antes, que falta de respeito com o conselheiro, não é que são tantos processos às vezes, né? E
e a gente não sabe como que é o outro lado na hora de ver a pauta, aí anexar a petição, memorial, a gente não sabe como é que funciona, então não dá para a gente julgar também essa questão. Seria muito melhor que tivesse vindo antes? Seria, mas também qual que é a diferença de data entre... eu não vi isso aqui, tá? Qual que é a diferença entre o recurso, a petição e a publicação do STF? Então, esse julgamento para a gente é muito complicado. Eu acho que, simplificando, seria, nós temos que analisar, sim, tudo que vem depois do recurso voluntário. Tudo. Acho que vem. Acho que esse, na verdade, acho que esse não é o problema, porque, assim, se ele analisou ou não a petição que foi protocolada um dia antes, o conteúdo da petição foi analisado, que é o RE 592891. Se ele analisou errado ou não, esse é caso de revisão de julgado, não de embargos, né? Então, o recurso extraordinário 592891 foi analisado? Foi. O que veio nessa petição protocolada um dia antes? RE 592891. O conteúdo foi analisado. Se foi a petição ou não, mas o conteúdo... Assim, eu processualmente acho que o jeito mais correto de reverter isso aqui é pelo recurso especial. Mas também entendo que o recurso especial é continuar movimentando a máquina administrativa, mais dinheiro público sendo gasto, economia processual é um princípio que deve ser aplicado também. Então, eu quero resolver isso da melhor forma possível. Eu acho que eu estou olhando aqui, o 1022 do CPC, ele traz exatamente uma questão de contradição. Então, ele fala assim no 1022, no inciso 2º, quando que caberiam os embargos, né, para se pronunciar sobre questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Então, acho que a gente está falando de omissão, mas talvez fosse o caso de interpretar que houve uma contradição, né, entre o que ela informou e o julgado. Doutora Ari, está querendo falar, doutora Ari? Mas você não baixou a mãozinha, obrigada. Eu quero ser bem rápido, não quero criar polêmica, mas eu concordo com a doutora Semiramis que o doutor Valcir não apreciou a petição. Ele se omitiu quanto à petição. Esse foi o motivo que a senhora presidente admitiu os embargos, e a embargante tem razão. Independente do motivo da petição, ela fez uma petição. E se o conselheiro não se manifestar sobre a petição, até para dizer que não vai considerar ela, por isso, doutor Marcos, eu também concordo que o senhor deve dizer na decisão de seus embargos que houve uma petição no dia tal, juntada ao processo às folhas tais, e que o senhor não toma conhecimento pelos seus motivos. Porque senão nós estaríamos ferindo o direito de petição. Por outro lado, eu acho que cabe os embargos, eu entendo que é embargo, entendo que houve omissão, porque o conselheiro não se manifestou sobre a petição, então é uma omissão. E para solucionar o caso, eu acho que a gente tem que, como julgadores, a gente deve obediência aos princípios da celeridade processual, aos princípios da economia processual, aos princípios da ampla defesa. Então, eu acho que o doutor Marcos tem razão e concordando com os outros conselheiros também. Era isso, presidente. Eu quero acrescentar, doutor Ari, que eu vou colocar essa observação, já até falei aqui, tá, em relação ao não conhecimento dessa petição, tá, porque é impossível apreciá-la nesse momento, em razão do momento adequado para apresentar os embargos. Tem um rito, né, que não pode ser desrespeitado. O momento para apresentar os embargos tem admissibilidade de embargos, a gente está apreciando aqui a motivação dos embargos, né? E não agora apresentar qualquer petição aqui, embora seja relevante o que está lá dentro, né? Seria o caso, inclusive, de um recurso especial, se fosse o caso. Mas depois dessa decisão aqui, se ela for para frente, a recorrente, eu acredito que ela vai ficar satisfeita, não vai ter mais isso. Mas eu vou colocar, em relação a essa petição que foi apresentada anteontem, aqui, que ela não será conhecida, e eu já deixei isso registrado. Mesmo que o senhor nem leia a petição. O senhor tem todo o direito de nem ler a petição, mas tem que mencionar que recebeu. Justamente, eu não irei ler, mas eu tenho que acatar a solicitação de juntada para que ela conste dos autos, então, e eu vou fazer referência é exatamente isso. Se o senhor, com todo respeito, não fizer isso, como o doutor Valcir não fez à época, o senhor está ferindo o direito de petição do embargante. Então, o senhor tem que dizer, recebo o documento, mas não toma conhecimento. Mas recebeu, respeitou o direito de... E eu acrescentaria mais ainda. Se essa questão aí de publicação, de ato e tudo mais, se tivesse sido feito lá à época, né, em relação a esse julgamento noticiado pela recorrente,
poderia ser o caso, inclusive, de ter aquela divergência na turma, né? Que ocorreu em relação ao ICMS. Certamente haveria mesmo. Certamente então, sim. Seria um ponto importante. Ela existe até hoje. Para vocês né, verem que isso não foi apreciado lá, essa petição, né? Não foi. Se fosse... Por isso, está correto a omissão, está correto a presidente em ter demitido os embargos, e está correto o instrumento, que é um embargo, porque houve omissão no acordo. Com devido respeito ao doutor Salvador, eu agradeço muito por ter esperado. Sim, sem dúvida. Relatar e proferir meu voto. Eu respeito tudo, é minha opinião. Não, eu não vou criar polêmica, não. É uma questão procedimental de processo que eu estou discordando, mas que não vai trazer nenhum benefício, nem malefício para a turma e nem para o julgamento do processo. Então, o que a turma decidir, está decidido, eu não vou criar problema. Nem que seja por uma questão de economia processual. A economia processual, não faz sentido nenhum. Agora, em relação aos embargos, basta o Marcos dizer que não vai conhecer da outra parte, porque o juízo dos embargos ele tem um mérito específico e restrito ao que foi admitido no despacho de admissibilidade. Então, você está bem guarnecido aí para justificar por que você não está recebendo a petição que foi juntada aí. Ok, eu acho que estamos amadurecidos para votar. Doutor Marco Antônio, o senhor pode, por favor, repetir sua conclusão? Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar o vício apontado com efeitos infringentes e aplicar aos presentes autos o resultado do julgado definitivo do STF no RE 592891-São Paulo, possibilitando o creditamento de penas na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Essa conclusão, esse voto, vale para os itens 226 a 229, então nós vamos votar todos em conjunto. Doutora Ari? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos por acolher os embargos para sanar os vícios com efeitos infringentes nos termos do voto do relator. Com isso, encerramos o julgamento dos itens 226 a 229 e agradecemos aqui a participação e esclarecimentos da doutora Joana Eix. Boa tarde, doutora. Muito obrigada, agradeço a todos pela atenção. Obrigado, doutora. Boa tarde, doutora, bom trabalho. Igualmente. Tchau, tchau. Bom, com isso, encerramos, correto? Posso fazer o encerramento aqui? Encerramos a sessão da tarde do dia 24 de junho de 2021. Eu peço, por favor, que interrompam as gravações.